Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui em uma live da Nofaro, em parceria com a Toca dos Pets. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Guilherme, que atende a área de oftalmologia de cães e gatos e que vai compartilhar um pouquinho conosco hoje da sua experiência. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. E pode nos contar um pouquinho de como é que é ter a clínica, atender aos pacientes? Claro. A Clínica Toca dos Pets, a gente atua aqui em São Paulo. É uma clínica, é um centro veterinário completo, onde temos desde o atendimento de consultas, cirurgias, banho e tosa, hotel, creche, internação. Temos um amplo espectro aí de atendimento, né? E é maravilhoso poder atender os pacientes aqui no nossa clínica, principalmente pelo retorno que a gente tem e o carinho dos pacientes, né? A gente vem conseguindo atender bastante. Que maravilha! Então a gente vai trazer algumas dúvidas que o pessoal de casa mandou e daí tu nos responde aquilo que tiver podendo, tá bom? Claro, o maior Então prazer. tá bem. Conta pra nós, quais que são as principais doenças ou problemas que os pets podem ter nos olhos? Aqui na nossa rotina, as principais ocorrências que acontecem são a úlcera de córnea, falando especificamente em oftalmologia, né? A úlcera de córnea e a ceratite, que são lesões na córnea, causadas muitas vezes por olho seco ou até por um trauma. A catarata também tem uma incidência bem grande, pacientes vêm com bastante incidência de catarata por vários motivos. E a protusão da glândula da terceira pálpebra também é uma ocorrência bastante frequente. A gente vê também na Nofaro alguns casos clínicos como esse e é bom saber que a gente pode contar também com os teus serviços. Muito obrigado. E a anatomia dos olhos dos pets são como a dos humanos? A anatomia é quase que 100% idêntica. Tem algumas pequenas diferenças, como, por exemplo, eles são muito melhores que a gente, né? Nós temos duas pálpebras e eles têm a terceira pálpebra, né? Essa é uma das diferenças. No mais, o que vai mudar são dimensões, tamanhos, até porque as raças diferem, né? O porte dos cães são diferentes. Então, às vezes, uma espessura da córnea, o tamanho axial do olho, são essas as pequenas mudanças, e a terceira pálpebra que nós não temos. Entendi. O pessoal de casa quer saber, um pet que tem muita remela indica alguma coisa? O excesso de secreção pode indicar, sim, é um sinal clínico que nos direciona para alguns diagnósticos, como, por exemplo, uma ceratoconjuntivite seca, uma úlcera de córnea. Às vezes pode ser até um excesso de lágrima aí por represamento de lágrima. A secreção, dependendo da cor, da quantidade, pode indicar algumas doenças, sim. E o que fazer nesses casos? A gente aconselha a procurar um especialista em oftalmologia para que possa ser feitos os exames necessários, né? Uma boa avaliação clínica e um teste de lágrima para saber se o paciente tem a quantidade de lágrima correta, verificação se há uma obstrução do ducto nasolacrimal também, às vezes isso interfere na quantidade de lágrima que fica represada na pálpebra inferior, ocasionando às vezes uma infecção. O ideal seria procurar um especialista para que possa ser feito esses testes, né, esses exames, e diagnosticado com rapidez. Entendi. E pode ser que tenham também outros sinais clínicos associados, como, por exemplo, os olhos vermelhos, ou bem como tu falou das lágrimas, né? Lacrimejando bastante.
Exato. Durante a anamnese, a gente sempre tenta extrair do paciente o máximo de informação, né? E sinais clínicos também na verificação, quando a gente está fazendo a avaliação clínica, nos ajudam a achar o diagnóstico mais rapidamente. A hiperemia, que são os olhinhos vermelhos, ou a epífora, que é o lacrimejamento excessivo, são sinais clínicos importantes para a gente detectar e diagnosticar corretamente, né? Que legal aprender os nomes técnicos também. Às vezes... Doutor. Eu sei que a gente aprende dessa maneira, né? Eu sei que muita gente acaba não entendendo alguns termos, por isso que eu vou traduzindo aqui, talvez, né, de uma maneira melhor. Muito obrigada. E o PET ter o olho claro muda alguma coisa na visão? Como alguns humanos, por exemplo? Não, basicamente não muda em nada. A coloração da íris, ela não vai afetar em nada a visão, né? Isso é um mito que a gente escuta muito dizer, né? Que o paciente de olho claro tem mais fotossensibilidade, né? Tem mais sensibilidade à luz. Não, o que diferenciaria isso seria os cones, os bastonetes, que são responsáveis pela captação da luz, né? Não interfere, não. Entendi. E muitos pets já estão com os olhos um pouco embranquiçados, né? E muitas pessoas já pensam, é catarata. O que tu pode nos compartilhar sobre esse assunto? Essa é uma dúvida constante que aparece na consulta na nossa rotina. Os olhinhos branquinhos, né? Muita gente confunde, né? Olhos esbranquiçados podem ser, às vezes, nem uma opacificação do cristalino. Às vezes pode ser na córnea, um pouco anterior, um pouco... a córnea é a parte transparente do olho. Então, pode ser inúmeras outras doenças, como Florida spots, ou até um edema de córnea por uma outra questão ou outra razão. Agora, aquele branquinho que geralmente o paciente, o tutor vê no paciente à noite, quando a pupila está bem dilatada, aí sim, esse pode ser a catarata, né, que é a opacificação do cristalino. Quando a pupila dilata... Isso tem incidência a partir de uma certa idade? Tem. A catarata pode ser por vários motivos diferentes. Pode ser congênita, né? Ela pode ser por uma doença endócrina, como diabetes, hiperadrenocorticismo, por exemplo, ou hipotiroidismo. Pode ser por trauma, batendo, né? Às vezes tomando uma pancada no olho. E pode ser senil, né? Pacientes já idosos, os pacientes idosinhos, podem adquirir a catarata, já começar no estágio inicial da catarata, né? Que é a catarata incipiente. Então, pacientes aí a partir de 7 anos, 8 anos, já pode começar a apresentar uma catarata incipiente. E como é que a gente sabe se o pet está ficando cego? Tem que observá-lo, ver se ele começa a esbarrar, né, em obstáculos. Se você conseguir fazer o teste de ameaça e ver se ele não pisca, já também é um bom teste para fazer. Basta fazer um movimento rápido com as mãos, ver se ele pisca. Pode pegar uma bolinha bem colorida, jogar para ver se ele observa a bolinha correndo. São alguns testes que dá para observar, né? Que se já está com uma acuidade visual prejudicada. Eu já ouvi falar, agora que tu falou da bolinha colorida, que alguns pets só enxergam preto e branco. Isso é verdade ou é um mito? É outro mito. É outro mito. Eles não enxergam essa gama de cores que a gente enxerga, né? Mas eles têm os cones responsáveis pela diferenciação da cor.
São a diferenciação de cores menores do que a nossa, dos humanos, mas também não é preto e branco, né? São menos variedades de cores, mas não é preto e branco. Ai, a vida tem que ter cor, né? Claro, e coitado, por que eles não Eles iam ter, parecem né? tão felizes. Exatamente. E me conta, doutor, como é que funcionam as cirurgias oculares para os pets? As cirurgias oculares são, como qualquer outro processo cirúrgico, eles são necessários exames pré-operatórios para a gente saber se o paciente está apto a receber anestesia. E dependendo da cirurgia, são cirurgias corriqueiras que a gente faz já no nosso dia a dia, né? Intrópio, por exemplo, que é a pálpebra virada para dentro, pacientes braquicefálicos, aqueles de focinho curto, algumas raças de focinho curto tem bastante. Então, esse é um procedimento, por exemplo, na pálpebra. E existem as cirurgias intraoculares, como a catarata, por exemplo. Que essa aí é um procedimento um pouco mais elaborado, demora um pouquinho mais, mas também não é nada muito difícil, é um procedimento, principalmente se pegar no começo, a catarata é um procedimento fácil. E o tratamento após a cirurgia, ele costuma ser tranquilo? O procedimento, o pós-operatório, a gente costuma dizer que ele é responsável por, às vezes, por 50% do êxito da cirurgia, né? Principalmente o da catarata. Eu sempre combino com meus tutores, né, com os tutores dos nossos pacientes, de fazer um pós-operatório rigoroso. Então, tem que instilar o colírio de acordo com a posologia correta, usar o colar protetor para não correr o risco do paciente levar a pata aos olhos e acabar, às vezes, até estragando a cirurgia. Em geral, o pessoal cuida bastante, né? Porque sabe que é um sacrifício, né? A cirurgia, então depois o pós-operatório acaba vira meio que automático, né? E Quase aí uma acaba sendo rotina de fácil. tratamento, de cuidados. Exatamente. Que legal, doutor. E nos conta, existem raças que tendem a ter mais problemas dos olhos? Existem. E hoje está na moda, né? Como eu comentei, os braquicefálicos, então o maltês, o bulldog, o pug, o shih tzu, o boxer, são raças braquicefálicas, o gato persa, que tem o focinho mais curtinho e a fenda palpebral maior, a órbita ocular maior. Com isso, a evaporação da lágrima é muito mais rápida, muito mais frequente, e até porque existe a troca, né, de calor, né, do corpo com o ambiente, e aí como a lágrima evapora muito fácil, o olho se torna mais seco, gerando um atrito maior e acabando tendo as consequências, né, algumas lesões. Essas raças que são mais comuns, a gente vê com incidência de problemas oculares. E o olho seco que tu falou, costuma ser um tratamento de colírio mesmo ou acaba sendo necessário fazer alguma intervenção cirúrgica? O olho seco, a gente pede para lubrificar. Existem colírios e lubrificantes específicos que têm uma maior tropismo com a córnea, permanecendo por mais tempo lubrificado. Mas pacientes que às vezes não têm a mesma condição financeira, pode lubrificar com soro fisiológico também. A lubrificação para o olho seco é essencial. Eu costumo dizer que todos nós deveríamos lubrificar bem os olhos, até nós humanos, principalmente em dias mais quentes, em meses mais secos, né, onde não tem tanta chuva. A saúde ocular é importantíssima. É verdade, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. É importante. Importantíssimo. Lubrifique seus olhos. Obrigada.
E eu estava dando uma olhada também em uma outra pergunta que teve sobre o fato de as cirurgias terem um valor muito elevado. Isso também é mito ou é verdade? Não, existem cirurgias que são realmente com um grau elevado de dor. A córnea, ela tem os nossos sensores da dor, né? Então, a córnea dói bastante. Mas é só fazer um protocolo analgésico, né, anestésico e pós-operatório, que o paciente acaba não tendo esse desconforto. Se seguir direitinho a posologia, ele não vai sentir nada. Não vai ter essa preocupação, não. Entendi. E os equipamentos utilizados nas cirurgias, eles são bem especializados? Como é que funciona para a realização? As cirurgias oftalmo, elas são microcirurgias, são cirurgias microscópicas, né? Então, são necessários equipamentos, como facoemulsificador, como um microscópio potente, e até instrumentais, que são menores, né? São para microcirurgia, são porta-agulha, tesoura, tudo bem pequenininho, para poder fazer as cirurgias oftalmo. São realmente instrumentais e aparelhos específicos. Entendi. E o que tu pode compartilhar conosco dos principais cuidados que a gente deveria ter com os nossos pets, como uma forma de prevenção disso? A prevenção, como eu falei, tem que lubrificar os olhos dos nossos pets sempre. Criar como hábito, né, a lubrificação diária, várias vezes ao dia. Evitar a exposição à poeira, evitar a exposição a vento, por exemplo. Existem tutores que gostam de deixar o cachorro com a cabeça para fora, né? Além de ser um perigo, pode acontecer de ter o contato com um corpo estranho e esse corpo estranho agredir a córnea ou a conjuntiva. No mais, fazer uma higiene bem completinha do bléfaro, das pálpebras, higienizar bem. Então, basicamente é isso. Resumindo, lubrificar, evitar um corpo estranho aí com pó e vento, e higienizar bastante, né, cílios e pálpebras. Com isso, vai ter uma saúde muito boa. Posso fazer uma pergunta de tratamento do meu cãozinho? Claro, claro. A gente percebeu, por exemplo, esse acúmulo de remela, de lágrima, e a gente pensou que por ele ser um cachorrinho alérgico, poderia também desenvolver alguma coisa associada. Tem sentido nisso? Tem sentido sim. Algumas doenças sistêmicas refletem nos olhos. Existe aquele ditado que os olhos são a janela da alma, né? Para o oftalmologista, através dos olhos a gente consegue detectar inúmeras doenças, inclusive as alérgicas. Então, existe sim correlação entre as alergias, né? As atopias principalmente, e a alergia dos olhos. E como é que tu recomenda para diversos tutores de pets a rotina de check-up ocular? A rotina de check-up ocular seria importante fazer pelo menos uma visita ao oftalmologista a cada ano, fazer nessa visita um ultrassom ocular, seria bem importante, e os testes, né, de fluoresceína e o teste de lágrima. Fazendo esse acompanhamento anual e nessas visitas, fazendo esses exames, dificilmente vai ser pego de surpresa com alguma doença, ou se acontecer, for detectado, vai ser bem no início, com maior chance de cura. Entendi. E pela Nofaro, tu presta esse atendimento bem especializado também, para a possibilidade de quem queira consultar até como prevenção, não é mesmo? Verdade. A Nofaro, como eu falei, ela tem essa interface, né, com o credenciado conosco,
e até com o associado muito simples. Então, facilita. O tutor que necessita ou deseja fazer um check-up dos olhos, basta procurar uma clínica e agendar o seu atendimento, que é muito fácil de ser realizado. Que maravilha. E tu falou também das surpresas que podem acontecer, né? Fazer uma prevenção para não ter surpresa, mas e quando acontece a surpresa, tu acha que vale a pena ter plano de saúde pet? Não, plano de saúde, se o tutor fizer as contas, e até mesmo para não ser pego de surpresa, né? Existem as emergências oftalmo, né? Existe, por exemplo, a perfuração de córnea. Então, o tutor tem que internar o paciente, tem que correr, é uma emergência, é uma urgência. Ele tem que correr para uma clínica e o paciente, muitas vezes, tem que fazer até uma cirurgia, um enxerto de córnea, rapidamente. Imagina se ele não tiver o convênio, né? Então, como a Nofaro tem essa facilidade do paciente ter o acesso rápido a todo esse atendimento, vale muito a pena ter o convênio. Principalmente convênios fáceis sem burocracia, como a Nofaro. Que maravilha, doutor. É muito gratificante escutar isso. E nós somos muito gratos por toda a confiança que vocês têm na gente, pela parceria, pelo carinho e pela atenção com os clientes e com os pacientes. Então, a gente só tem a agradecer mesmo pela Toca dos Pets e pela tua presença hoje aqui também na nossa live. Eu queria agradecer também a Nofaro, agradecer a confiança de termos como credenciado, como um representante Nofaro, né, perante aos nossos pacientes. Agradecer aí o convite também e dizer que a gente está aqui, a Toca dos Pets está aqui disponível para quem quiser conhecer e também qualquer necessidade que vocês tiverem pode me chamar. Pode chamar a Toca dos Pets sempre, tá Isso bom? aí. No nosso site está lá a Toca dos Pets, super bem avaliada pelos nossos clientes. Ai, que bom. Confira lá então. Confira lá. Muito obrigada, doutora. Até a próxima.